Olá, vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais. O meu nome é Rafael e este é o segundo vídeo de uma série, de uma leitura comentada, digamos assim, do livro Seis Lições do Ludwig von Mises. O vídeo passado foi sobre capitalismo e esse é sobre a segunda lição dele, que é sobre socialismo. Ele já escreveu, o Ludwig von Mises já tinha, a essa altura, escrito um livro inteiro chamado Socialismo, em que ele fala sobre socialismo e várias outras coisas sobre toda a teoria de cálculo econômico dele, e isso aparece muito nessa lição condensada, nessa palestra que ele deu. E ele fala do socialismo muito no que ele é na prática, no sentido de, na prática mesmo, o socialismo é a alocação de humanos. É o planejamento central da vida de seres humanos. É assim que ele trata, em boa parte é o tom que ele tem nessa palestra toda e que ele tem na literatura dele. Ele escancara isso, porque na verdade os autores socialistas tentam desviar desse fato um pouco, mas ele escancara. Olha, em socialismo você tem planejamento central e no fim das contas você está planejando a vida de seres humanos. E vamos ver no que dá isso. Ele começa a apresentação dele sobre socialismo explicando antes o que é o mercado. Ele já tinha falado, claro, na palestra anterior sobre capitalismo, mas ele quer deixar claro que o mercado é um processo. Ele não é um... Quando se fala do livre mercado, eu não estou dizendo o livre mercado tipo a feirinha lá do centro, eu não estou dizendo empresas, eu estou falando de um certo processo de organização e distribuição de pessoas e recursos, que é o processo de preços. As coisas todas têm preços e tem gente querendo comprar e vender coisas e espontaneamente, de maneira descentralizada, isso é organizado de indivíduo a indivíduo. E assim, recursos são alocados. E quando a gente fala de liberdade, é a liberdade de fazer isso. A liberdade de comprar e vender, e a liberdade de vender e comprar. A liberdade de entrar em compras e vendas que você acha benéficas para você. E isso também inclui carreiras. É a liberdade, ele cita isso no livro. Ele fala que é a liberdade de compor a sociedade como você quiser, a liberdade de participar da sociedade como for do seu desejo. No contraste de... E ele fala isso, é importante lembrar, ele fala disso no fim dos anos 50. Então a referência de socialismo dele é a União Soviética. Mas o que é impressionante de ver no Ludwig von Mises é que isso aparece muito na mentalidade anticapitalista também. Ele fala do socialismo de uma maneira muito atemporal. As críticas, as coisas que ele fala do socialismo, quando ele escreve um livro falando em 1925, você pega as críticas e transplanta para o socialismo venezuelano e bate. Não é uma coisa assim, não era naquele aí quando você... Não é, ele fala do socialismo de uma maneira que cabe em todos os formatos, todas as interações das equações socialistas que já apareceram, a crítica dele continua. E ele fala que no socialismo o Estado aloca a sua profissão. Ele aloca quais profissões vão existir, quais empresas vão existir, quais empresas não. E o contraste é que no capitalismo, no livre mercado, você integra a força de trabalho da maneira que você escolher. Claro, você não vai falar, bom, agora eu sou um médico e eu vou tratar pessoas. Bom, você vai ter que ter clientes, claro. Mas você está livre para escolher quais são os destinos que a sua vida vai tomar. Você tem a liberdade de guiar as suas ambições. E a outra coisa que ele deixa claro, antes de começar qualquer discussão sobre o socialismo, é que não existe meia liberdade. Ele não fala esta frase, mas ele fala... Algumas pessoas erram em achar que você pode ter liberdade de imprensa sem liberdade econômica. Porque como que você vai... Ele dá esse exemplo da imprensa. Como que você vai ter liberdade? Você fala, não, a liberdade de imprensa pode ser publicado nos jornais o que vocês quiserem e todas as prensas são propriedade do governo. Não existe isso. Não, a gente vai ter liberdade de imprensa e a única fábrica que produz papel de jornal é propriedade do governo. Bom, então você não tem, na prática, liberdade de imprensa. Liberdade ou você tem ou você não tem. Se você tem... Você ou tem liberdade de imprensa de verdade, ou você tem a lista do que é permitido falar. Você tem a lista de direitos e ações que você pode entrar, mas tem coisas que são proibidas. Então você não é livre. Você só é permitido uma certa lista que é escrita ou não. Diferentes governos podem fazer isso. Mas você não é livre. É importantíssimo entender isso.
Ele fala que tem pessoas que acham que tem como você ter liberdades sociais sem ter liberdades econômicas, quando isso é indissociável. É indissociável você ter... E isso é o que o Milton Friedman foi lá depois, anos depois, falar pro Pinochet. Olha, Pinochet, você me chamam aqui para falar de economia e tudo mais, eu vou falar de economia e tudo assim, mas assim, não dá pra você dizer que teu país é economicamente livre se você proíbe certos comportamentos sociais, porque esses comportamentos também são... Não existe um sem o outro. Eu posso te aconselhar em umas coisas aqui, mas eventualmente você vai ter que dar liberdade social também, porque não é coerente você ter liberdade econômica e não ter liberdade social, ou o contrário. Não há meia liberdade. Não existe você ser meio escravo. Não existe meia gravidez. Não existe meia morte. Assim como não existe meia liberdade. O Mises deixa isso claro. E o que ele fala, como eu já mencionei, é que ele fala do governo alocando carreiras. Numa sociedade capitalista você tem a liberdade de escolher o empreendimento que você vai fazer, a carreira que você vai integrar dentro de possibilidades. Mas dentro de um socialismo, início ele está falando União Soviética, o Estado aloca carreiras. Ele fala, bom, é necessário que essa população faça isso. Essa região precisa de tal coisa. Essas pessoas precisam ir para lá. Tal região tem que se desenvolver. Então vamos mandar pessoas para a Sibéria para integrar o país. Isso é a face real do socialismo. E isso aparece em maior e em menor grau. Para você ter uma ideia, essas manifestações recentes que a gente teve, a não ser que você esteja vendo esse vídeo daqui a 3 anos, mas sobre a reorganização escolar do Alckmin, é uma manifestação contra o socialismo. Porque o que é a organização do Alckmin? Bom, a gente vai alocar pessoas para certos lugares, porque nós, o governo, alocamos recursos, a gente diz aonde você vai estudar, com quem, como, quando e onde, e eu não sei por que você achou que você tem direito a uma opinião, desculpa, eu não estou entendendo. Isso foi o que o Alckmin fez. E não é nem o que o Alckmin fez ou o PSDB fez, é o modus operandi do socialismo. Ele fala, bom, essas pessoas vão pra lá fazer isso, essas pessoas vão pra lá fazer isso. Ué, ele não gostou? Bom, então tem um gulag lá pra isso. Eu não gostei de você, você vai lá pro gulag, vai fazer piada lá, meu filho. Essa é a real natureza da coisa. Os protestos contra o Alckmin foram, é estranho, porque era esquerdas protestando esquerdagem. Quer dizer, não, então as crianças vão ter que ir pra escolas distantes, olha que coisa horrível. Mas... quero ver se eles teriam protestado isso se fosse um socialista fazendo, se fosse o Haddad fazendo. Essa é a coisa que realmente acontece. E ele continua falando sobre liberdade, e ele entra numa crítica ao Rousseau e continuando ainda a falar sobre um conceito de liberdade. Ele critica o Rousseau e vários outros autores que dão a impressão de que o ser humano nasce num estado de liberdade. E o que o Ludwig von Mises fala é que, não, você tem liberdade das regras da natureza, você tem liberdade da fatalidade da natureza. A gente não nasce livre, ele fala. Você nasce um feto, você nasce um bebê totalmente frágil e dependente de um outro ser para viver. Então você não está livre, você ainda tem grandes medidas de risco ali. Agora, o que acontece é que o livre mercado liberta você de ter que dormir na chuva. Ele liberta você das condições naturais, das fatalidades da natureza, da fome, do frio, enfim, de tigres correndo atrás de você, esse tipo de coisa. Essa é a liberdade que você tem. Não é, o homem não nasce livre, não estava no estado prévio de liberdade, todo bonito, e daí veio o capitalismo e escravizou. Não é isso. O capitalismo te dá mais liberdades de incômodos. Ele fala isso não nesse livro, mas, se eu não me engano, no Liberalismo, no livro dele sobre liberalismo, que se chama Liberalismo. Ele não era muito criativo para títulos. Ele fala que o capitalismo te liberta das dores. Ele te liberta da fome, ele te liberta da intempérie, ele te liberta do calor ou do frio, ele te liberta de ter que andar descalço, ele te liberta dessas coisas. Agora, encontrar felicidade é com você. Ele te dá mais chances de fazer isso, ele abre o seu leque de opções. E ele te dá mais caminhos diferentes que você pode cursar sem ter medo, sem ter que parar, sem ter que perder tempo tendo que produzir comida ou alguma coisa assim e podendo alocar seus recursos melhor. Agora, o que você vai fazer sua felicidade, aí é problema seu. E ele também critica Beatrice Potter. Ele cita... É raro, na verdade, ele citar um nome assim. Acho que imagino que é alguém que irritou ele bastante. Mas é uma mulher que fala que
ela via acho que o pai dela como um industrialista todo poderosão dando ordens para baixo, assim, ordenando coisas, e ela não via as ordens voltando. Ela não via o cliente como o cliente controlava o, o empresário, como ele controlava o chefe, como ele controlava a produção em si. E ele fala isso como um jeito de entrar no assunto de liberdade para errar. Porque o empresário pode dar ordens, ele tem as suas linhas de produção, ele tem os seus funcionários, ele joga ordens para baixo. E como eu falei no vídeo anterior sobre capitalismo, ordens vêm de baixo para cima. Você tem as ordens dos clientes que compram ou não compram produtos, que podem processar você por algum erro, que podem ir para o seu concorrente. Isso são ordens, isso é informação que sobe de volta para o industrialista, e nisso ele cita o Bastiat, que o Bastiat fala daquilo que se vê e daquilo que não se vê. Por exemplo, numa tarifa. Uma tarifa de proteção para proteger a indústria brasileira do aço. Então a gente vê a tarifa, a gente fala, olha que bonito, agora a nossa fábrica gloriosa de aço brasileiro, como se fosse melhor, está protegida dessa concorrência internacional. O que a gente não vê é como agora todas as pessoas, todos os consumidores brasileiros que usam produtos de aço, que contêm aço, vão ter que pagar mais. Então a gente vê os empregos lá, a indústria bonitinho. O que a gente não vê são várias pessoas em todo o país, e até pessoas para quem a gente exporta produtos, tendo que pagar mais pouco, mas tendo que pagar mais, e esse dinheiro vai para quem? Vai para o industrialista. A gente vê a empresa lá gerando emprego, mas a gente não vê como todas as pessoas têm que, na verdade, sustentar isso. Porque ali é muito pequenininho, do outro lado é muito grande. É o jeito político, né? Você passa atrás das pessoas roubando 1 centavo de cada uma, e depois que você passa em 100 pessoas, você tem R$ 1, você chega para uma e dá 50 centavos. Ela pensa, pô, ganhei dinheiro. E daí você repete o processo. Você só vê as pessoas ganhando 50 centavos. Você não vê um centavinho ali. E ele fala disso tudo para falar da liberdade de errar. Ele fala de liberdade como, ok, você está sendo libertado das dificuldades da natureza, você está tendo a liberdade de escolher sua carreira, você está tendo a liberdade de interagir em várias maneiras diferentes. Ele fala na lição anterior que você tem a liberdade de servir os outros como você quiser, que é isso que é o capitalismo, é um sistema onde você serve os outros, fornecendo o que eles querem em troca de dinheiro ou de bens. Você tem todas essas liberdades, e a mais importante delas, ele não qualifica como a mais importante delas, mas a mais central a ser defendida, que é onde você começa um deslize que não termina, é a liberdade de alguém errar. É a liberdade de alguém ser tolo. Quer dizer, o emprego, ele fala isso, a liberdade de ser tolo. Quer dizer, o empregador, o empresário, ele pode ter a sua linha de produção lá, criar alguns produtos e eles não venderem. Ele tem toda a liberdade de continuar criando eles. Ele não deveria, ele deveria mudar o que ele está fazendo. Mas ele tem a liberdade de errar. Ele tem a liberdade de fazer alguma coisa que as pessoas acham que não é produtiva para ele. Ele tem a liberdade de fazer alguma coisa que as pessoas não gostariam que ele fizesse. Essa é uma liberdade muito crucial de ser defendida. Porque pensa o primeiro cara que inventou assim, olha, eu vou inventar um avião, eu vou inventar uma coisa que voa. Todo mundo na época, a enorme maioria das pessoas, deve ter pensado, mas isso não vai dar certo, sabe? Ela pesa menos, ela pesa mais que o ar. Deus não criou as coisas para voar, ele criou os pássaros, mas ele não criou o homem para voar. Sabe? A gente acha que essa história aí não tá... Mas o cara deve ser livre para entrar nessa ação se é o que ele acha benéfico. É importantíssimo defender isso. Porque aí ele vira como um exemplo para... Na época, ele estava no fim dos anos 50, então era um experimento recente, 30 anos, na verdade, do fim da proibição, que ele fala da proibição de consumo de álcool nos Estados Unidos. Eu falo, que os Estados Unidos, de fato, fizeram um experimento no fim dos anos 20. Ele fala como um experimento um pouco jocoso, um pouco, assim, derogativo mesmo. Mas ele fala do experimento americano de proibir álcool. E ele fala, não, de fato, beber muito uísque pra você faz mal. Assim como tem várias pessoas nos Estados Unidos que acham que fumar faz mal, e que acham que fumar demais faz mal, e gostariam de proibir o fumo também. E ele fala, de fato, é muito provável que o fumo não seja uma boa ideia pra você no longo prazo. Mas aí ele fala, não, mas espera aí. Então, se a gente proíbe o álcool, se a gente proíbe o fumo,
o que nós estamos dizendo na prática? O que não se vê? O que se vê é que nós estamos proibindo o álcool, mas o que não se vê? Não se vê que nós estamos dando ao governo o poder de controlar o corpo do outro, de controlar o que o outro vai fazer com o corpo dele para a própria saúde dele. Que o governo está protegendo o outro em nome dele, porque ele é burro, porque ele é descuidado, porque ele é corrompido, porque ele tem uma natureza pecadora, sei lá, você pode colocar qualquer desculpa ali na Constituição para justificar isso, mas o fato é que nós estamos dando ao governo a proteção do corpo. E aí ele fala, e aí algo engraçadinho pode argumentar que, ora, mas a mente humana é muito mais importante que o corpo. Ah, não é? É o que nós pensamos, o nosso raciocínio, a nossa cognição é muito mais essencial ao ser humano do que não necessariamente a qualidade do corpo dele. Porque se você tem algum dano cognitivo, isso te prejudica muito. Agora, se você não tem um dedo, se você quebrou a sua perna, você como indivíduo continua. Alguém pode erguer esse argumento, certo? E alguém pode erguer o argumento e falar, bom, então se o Estado vai proteger o corpo dos outros pro bem deles, ora, por que o Estado não deveria proteger a mente dos outros pro bem deles? Por que o Estado não deveria fazer isso? Porque a mente é muito importante. Sabe, se as pessoas são burras demais para decidir se elas vão colocar álcool no corpo delas ou não, certamente elas são burras demais para escolher que livros elas vão ler. Isso é o que é conhecida uma expressão americana que se chama slippery slope. É um declive escorregadio. É um tobogã. Quando você começa a descer, meu filho, não tem como você parar de descer. É uma montanha de neve. Uma vez que você começou, cara, não tem freio. Uma vez que você admite o primeiro argumento, todos os outros devem ser admitidos. E ele fala dessa preocupação. Quer dizer, bom, então o Estado deveria proteger a mente das pessoas? E o que ele fala é que tem gente que acha que sim. E aí esse é um dos pontos também que ele expõe como eis o socialismo. Eis o que o socialismo é. Os socialistas não gostam de falar disso, os defensores do socialismo às vezes esquecem disso. É aquela coisa, a gente resolve isso depois, sabe? A gente não fala disso. Mas é verdade. O socialismo envolve dar ao Estado o poder de controlar a mente das outras pessoas, de controlar as ideias, de controlar os pensamentos deles. E isso é necessário para o socialismo. E daí ele fala, não, mas peraí, se você dá esse controle para o governo, vai dar problema. Vai dar errado. Porque, como que uma ideia, ele fala da difusão de ideias. Como que uma ideia se difunde? Bom, você pode ter dois jeitos. Eu tenho uma ideia, e eu vou lá e implanto essa ideia. Ela pode dar certo, ela pode ser lucrativa, ela pode beneficiar as pessoas, ou ela pode dar errado. Se ela for lucrativa, eu colho os benefícios disso. E se ela for negativa, se ela der prejuízo, eu colho os prejuízos disso. Agora você pode falar, não, vamos proteger os outros. Bom, então eu tenho uma ideia. Então eu tenho que convencer o ditador que essa é uma boa ideia. Porque eu tenho que pedir ao planejamento central para que minha ideia seja executada. E daí eu tenho que convencer o outro. E isso vai dar errado. Isso vai dar errado. Porque daí ele fala, não, mas o que acontece? E ele cita isso. Cadê a citação aqui? Até transmiti. Ele fala, sempre que nós tentamos convencer um grupo de pessoas que não depende da solução do problema, o fracasso é garantido. Se você tem um problema e você tem que convencer outra galera ali da solução, mas para eles não importa, por que eles vão se dar o trabalho de resolver essa ideia do jeito certo, de resolver esse problema do jeito certo, de espalhar essa ideia? Eles não têm nenhum incentivo nisso. E ele dá esse exemplo para arte. Ele cita, por exemplo, o Van Gogh. Ele fala, se a gente fosse, a gente vai sustentar quais são as melhores artes. A gente vai decidir o que é arte boa, o governo vai decidir o que é arte boa, o que é arte ruim. Bom, então como é que a gente decide o que é arte boa? A gente vai perguntar pros artistas. Aí ele cita o Van Gogh. Ele fala, e o Van Gogh na época dele? Hoje os quadros dele valem muito. E você poderia até dizer, não, mas os artistas têm que ser subsidiados porque as pessoas não sabem escolher o que é boa arte, o que é má arte, então os artistas deveriam ajudar isso, para o governo direcionar recursos para os artistas. E isso estava crescendo nessa época que o Ludwig von Mises estava dando essa palestra. Falou, então eles vão perguntar para os pintores e pensam, o que vocês acham do Van Gogh? Eles iam falar que o cara era um louco, que aquilo não vale a menor pena, que não tem sentido ele estar fazendo o que ele está fazendo, as pinturas dele são um lixo e ele deveria ser alocado para alguma fábrica ou para produzir sabonete, alguma coisa assim.
E num sistema socialista ele teria sido. Num sistema socialista ele não teria o acesso ao mercado. E ele fala, não, tem artistas que não vão ser reconhecidos em vida. Tudo bem, isso acontece. Mas depois eles podem ser. A questão é que não tem como você determinar isso hoje. Se você tira essa possibilidade do livre mercado de escolher quais artistas ele quer e vira um planejamento central, o que você acaba tendo também é um controle dos artistas sobre a arte. Eles deveriam ter isso. Ele cita o exemplo do Hitler. Por uma época, o Hitler era pintor, não sei se você sabia. E por uma época, na Alemanha nazista, o Hitler decidiu o que era pintura boa e o que era pintura ruim. E o próprio Mises fala, não, mas ele era um pintor de cartão postal. Como é que ele ia decidir o que é arte e o que não é arte? Isso é uma insanidade. Só que se você fala isso pra arte, e ele tinha uma treta com os artistas bem grandes, porque artista tem de ser esquerda, né? Ele fala isso, mas esses artistas não entendem que se fosse no sistema socialista, nenhum deles tinha vez. Porque os artistas de sucesso mesmo são os que estão no mercado, são os que... Você tira isso, o que sobra pros caras? Sobre subsídio governamental, sim. Só que daí eles ficam torcendo para que eles sejam os que iam ganhar subsídio. Só que daí depende de todos os outros. Então o que você tem? Você tem o status quo, que vai se manter assim. E ele também fala dessa manutenção de status quo como uma coisa que reaparece no socialismo, que foi quebrada. Você tinha uma reorganização de classes no capitalismo. Você tem a possibilidade de você ascender e cair, o que antes não existia. Você tinha nobreza e acabou. Você nasceu nobre, você nasceu nobre. Você nasceu plebe, você vai morrer plebe. Acabou. Você tem um sistema de castas estilo Índia, digamos assim. E o capitalismo quebrou séculos disso. O capitalismo quebrou séculos desse padrão de estrutura de classes e permite uma mobilidade. O que o socialismo faz, e nisso eu e vários outros... quero dizer autores, mas daí fica meio arrogante me colocar no meio de autores, mas dizem que nesse aspecto o socialismo é reacionário. Ele volta para o sistema de classes. Ele volta para um sistema onde tem a classe dominante, que são os governantes, que são o politburo, que são os que alocam, e eles decidem quem vai e quem não vai, quem sobe e quem desce. Os outros, o povo, não tem, a população, o mercado, não tem a possibilidade de erguer ou descer pessoas. Quem tem é só quem está em cima. Então você volta para um sistema de classes. O socialismo proíbe essa ascensão. E ele usa esse exemplo da arte. Que na arte você vê que é ridículo. Na arte você vê, não, é imbecílico você querer dizer que artistas deveriam regulamentar quem é artista e os artistas deveriam dizer o que é arte e o que não é. Não, é o mercado que deveria. Você vê que é idiota. Agora, quando alguém fala isso sobre profissões, sobre conselhos, sobre... Você acha isso normal? Não deveria ser. Não deveria ser. Isso é uma coisa que ele não coloca no livro, mas é uma das ponderações que eu coloco em cima para você pensar. Isso em arte todo mundo, a enorme maioria das pessoas reconhece que é absolutamente insano. Agora, quando você fala, não, vai ter um conselho de psicólogos que vai decidir o que é psicologia e o que não é. Pô, e se a gente tiver uma nova inovação, alguma coisa diferente, alguma coisa que o mercado quer e os psicólogos em voga não gostam? Pô, então não vai ter. Isso é planejamento central, isso é uma forma de socialismo. E isso impede o mercado de colaborar, isso impede as pessoas de colaborarem um serviço com o outro. Aí você fala, não, mas pode ser negativo. Aí a gente volta lá pro ponto que ele dá lá no começo, que é a liberdade de ser tolo, a liberdade de errar. Se alguém quer ir comprar um produto que os outros acham que é ruim, deixe que ele compre. A decisão é dele. A partir do momento em que você tira essa decisão dele, você pode tirar tudo. Porque no momento em que você admite que você pode proibir ele de fazer uma coisa porque é melhor para ele, você admite que o governo pode decidir o que é melhor para ele. E aí ferrou. Aí você já desceu a montanha do socialismo e você vai terminar em totalitarianismo uma hora ou outra. Isso é também uma crítica ao minarquismo, sendo que o próprio Ludwig von Mises era minarquista, mas isso é uma crítica não feita por ele, mas por outros autores. Quer dizer, uma vez que você admite que tem um governo que pode ter as armas, o que ele não pode fazer? Porque ele tem as armas. Uma vez que você começa essa coisa, para onde que isso vai? Só vai para um lugar e vai dar errado. E ele termina a palestra remetendo ao livro dele, Socialismo, que também lá dentro tem um tratado, tem toda uma teoria de preços, de cálculo econômico. Ele fala, o problema também é que os socialistas buscavam abolir preços, eles buscavam abolir o mercado. Não, agora não vai ter mercado, vai ser tudo alocado assim por um líder, por uns comitês, e todo mundo vai ter tudo, ai que bonito.
E o que ele fala é que, olha, primeiro que não deu certo, o experimento socialista mostrou isso. Depois ele critica a ideia de um experimento socialista. Mas ele fala, a Rússia, na sua revolução, mostrou que isso deu errado. Que se você abole um sistema de preços, você não tem mais como fazer cálculo econômico. Porque o mercado organiza-se assim. Eles veem os custos das coisas e vão se ajustando a isso. Ele vê o custo da mão de obra e ajusta aonde estão as empresas de acordo. Ele vê a qualidade de mão de obra e o preço dela que vem logo. Porque ele não consegue ver a qualidade, mas ele consegue ver o preço. E ajusta isso. Ele vê o preço de manufaturas, ele vê o preço de matéria-prima e da manufatura e ajusta seus processos de acordo. Não é um grande mercado, não é uma reunião de mercadores que faz isso. Não. São os pequenos empreendedores, são os grandes empreendedores, são os industrialistas, são os clientes, é o pipoqueiro. Todos eles vão fazendo seus ajustes pequenos e no fim das contas isso afina o violino. Isso é a autorregulação do mercado. Mas se você tira os preços, como que o governante vai chegar ali, puxar um monte de tabelas que não tem nenhum número, exceto estoques, e tomar uma decisão? Como que ele vai saber quem quer mais uma coisa e quem quer mais outra? Como que ele vai saber qual profissão é mais demandada e qual que é menos? E aí o cálculo derrete. E o que ele fala é que os socialistas um pouco abandonaram isso, né? Aquela coisa, a gente finge que não foi isso, na verdade. A gente finge que estava errado. A gente finge que não sabia que tá... esquece. E eles tentaram na Rússia criar um sistema de brincadeirinhas, de precinhos de brincadeira, só que ele é baseado num sistema real. Então você tem um sistema extremamente distorcido, mas esse é o mínimo que você teria que fazer para uma população não morrer de fome. Como aconteceu na Rússia. Procure Holodomor. Você vai ver o que foi. Milhões de pessoas morrendo de fome porque o Estado russo não conseguia alocar comida. Não tinha. Como isso aconteceu durante a Revolução Russa, isso aconteceu em várias revoluções. No Great Leap Forward, na China. O Estado tenta alocar recursos, não tem preços, não consegue, e gente morre por causa disso. E ele fala, você precisa do mercado, você precisa dos preços, você precisa das pessoas decidindo, e quanto mais você distorce isso, mais vai dar errado. Você destrói o processo de criação de riqueza. Quanto mais livre isso, mais o processo de riqueza funciona e as pessoas enriquecem. Só faltava ele dizer assim que se um socialista quer ajudar os pobres, ele deveria ser capitalista. Ainda vou fazer um vídeo sobre isso. E ele fala que abolir essa história de contratar de mercadorias, de comprar mercadoria, de contratar mão de obra, não dá certo. Vai colapsar o troço todo. E ele fala, ok, mas o que o experimento... Isso é a teoria de preços dele. E ele volta, de novo, como eu falei, para o experimento socialista, que também bate no método dele, que é a praxeologia. Ele fala, não tem como vocês fazerem os experimentos sociais. Você pode dizer que a Rússia é um experimento social. E o que ela provou? Ela provou que o socialismo empobrece, só isso. Agora, para fazer um experimento, se você vai, ele fala de um rato, se você vai dar um alimento para um rato, você tem que ter você tem que ser capaz de reproduzir isso. Você tem que ter vários ratos muito semelhantes e alimentos muito semelhantes, e você vai ter que fazer isso em vários números para poder ter dados. Só que um experimento social é irreproduzível. Não tem como você fazer ele de novo. As condições mudaram, as pessoas mudaram. Você não tem controle. Não tem como você dizer que você vai fazer um experimento social. Não tem como você tirar alguma informação disso. E ele fala, não, o experimento socialista na Rússia soviética, o experimento soviético, só provou pobreza. O que é o resultado? Qual que é o dado que nós temos? Bom, que a Rússia é extremamente pobre. E você pode falar, não, mas foi a Rússia soviética. Olha a Venezuela. Olha o experimento socialista no Brasil. Olha o experimento socialista na Argentina. Olha o que o socialismo de mercado, o que a interferência de mercado financeiro fez nos Estados Unidos, gerou a crise de 2008. Olha o que o socialismo fez com a França em contraste com a Inglaterra. A Inglaterra adotou princípios um pouco mais livre mercado e a França mais socialistas. O PIB deles fez isso aqui. O desemprego fez isso aqui. O desemprego na Inglaterra caiu, o desemprego na França subiu. Mas, fora isso, tem como você extrair informação? E ele ainda fala, o experimento soviético é um. Então você pode dizer, mas é porque teve a guerra, ou é porque os czares era muito pobre. Agora você não consegue comparar isso com nada, você não tem uma amostra, sua amostra é um. Nenhum experimento científico com uma amostra 1 é minimamente confiável. Você fala, fiz um experimento aqui de DNA, eu tentei uma vez e deu esse o resultado. Vão dar risada de você até você sair na sala. E é isso que a gente tem com o experimento soviético. Não adianta, não tentem fazer isso. A única coisa que você consegue fazer é deixar o livre mercado correr e
esperar. Não tem como você falar, não, mas a gente vai tentar organizar a sociedade, que a gente vai tentar afinar. Ele já falou, em cálculo econômico. Dá errado, você não tem como tirar decisões racionais e lógicas disso. Você só tem chutes. E você não tem como organizar isso. E não tem nem como depois dizer que você aprendeu alguma coisa, porque... E ele termina com um pequeno paragrafinho, que eu imagino que é o que ele tinha na cabeça dele para terminar a exposição dele sobre socialismo. Quer dizer, a primeira palestra dele foi sobre capitalismo, a segunda sobre socialismo, e ele termina com uma espécie de comparação entre os dois, em que ele fala que quando você vai no capitalismo, você vai em um país capitalista e você compra alguma coisa, você sai da loja e o vendedor te agradece. Você fala, ué, mas eu ganhei uma coisa, por que ele está me agradecendo? Ele te agradece e fala, não, volte sempre. Volte, seja um cliente, seja fidelizado. Volte mais, nós gostamos de você, por favor, venha mais. O empregador, o fornecedor, o vendedor, ele quer que você volte. Agora, no socialismo, você tem isso invertido. Porque o Estado ele não te vende, ele dá. E ele dá o que ele tomou. E ele dá pra você porque ele achou que ele deveria dar pra você. Por motivos, podem ser motivos inteiramente arbitrários. De maneira geral são. Então você tem uma inversão. Ao invés do vendedor agradecer você porque você comprou um sapato dele, você tem que agradecer o Estado porque ele te deu um sapato. No capitalismo, o consumidor é o herói. Ele é o que recebe agradecimentos. No socialismo, o consumidor agradece. Porque não existe o consumidor, né? O cliente, você tem que agradecer ao Estado. Tudo que você recebe, você tem que ser grato. Você tem que ser, nossa, que bom que o Estado me ama que deu isso aqui. E eu tenho que continuar amando ele, porque senão ferrou, eu vou passar fome. Essa é o contraste muito forte de qual é a sua posição dentro desse sistema. No capitalismo, ele fala que o cliente manda pequenininho em várias empresas e todos os clientes junto mandam nas empresas. O que eles quiserem comprar vai ser produzido eventualmente, e se eles não quiserem comprar alguma coisa, a empresa fecha, ela acaba. Eles mandam, eles têm um controle, eles têm possibilidade de decidir. Enquanto no socialismo, você é controlado, você é uma peça, você é um aparato, um apêndice, um órgão do governo a ser movimentado. E se você estiver contente com a sua posição, você deveria estar agradecido. Porque muitas pessoas não estarão. Então é importante manter isso na cabeça. Ele expõe a natureza do socialismo. Ele não discute a teoria do socialismo, ele já discutiu isso antes, já refutou o socialismo para fora da água. Karl Menger, von Boverk e ele detonaram totalmente, não tinha nem depois o que falar assim, de socialismo. Esses três autores refutaram completamente a teoria do socialismo. Então aí ele já dá a batalha por vencida e já está vencida, na verdade, há muito tempo. É só que o socialismo ignora isso. Ele finge que não aconteceu e nem sabe, na verdade, desses autores. É interessante quando você tem um delírio tão grande que você esquece que você está delirando. É isso que a esquerda teórica tem hoje. Quer dizer, eles já estão refutados, já estão desprovados, e eles fingiram tanto que isso não aconteceu que eles esqueceram que isso aconteceu. Então é meio engraçado de ver. É um pouco engraçado. Dá dó, mas é um pouco engraçado. Então nessa palestra ele aborda muito mais, como eu falei no começo, o que é o socialismo na prática. Vamos ver o que isso significa. E fica essa lição, e eu dou essa frisada no final para você lembrar. Você tem que proteger as liberdades, e a mais importante, que se você perder essa, acabou a história, é a liberdade de alguém errar, de alguém fazer algo que você acha que está errado. Porque se você tira essa, todas as outras já não fazem mais sentido. Vira incoerência. Você tem que ser coerente na defesa de liberdade. Se você vai falar, todo mundo deveria ser livre, pô, então eles devem ser livres até quando não é conveniente para você. Liberdade é liberdade, não é liberdade quando convém. Você vê isso muito nos socialistas, que eles têm a democracia enquanto convém. Se a democracia tá votando na gente, ó que bonita, é a festa democrática. Você não tá votando, então é golpe, então não, tem falsidade. Você controlar a mídia, aí tá errado. Aí não, precisa melhorar. Essa democracia não tá muito democrática, não. Ela precisa ser mais democratizada. Você vê umas palhaçadas assim. Então você tem que ser intransigente e coerente na sua defesa de uma ideia, ou senão
não diga que você está defendendo uma ideia, você está defendendo interesses. E eu vejo você amanhã, no próximo vídeo, sobre a palestra dele sobre intervencionismo e tchau, tchau.